Oi, ser de luz! Que bom estar aqui com você mais uma vez, fazendo esse vídeo amoroso para você. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos infinitos, subconsciente e identidade. Porque a realidade, ela acontece, ela responde para algumas pessoas. E nesses últimos anos eu venho estudando sobre as pessoas de sucesso. E existe um motivo científico, tá? Pelo qual essas pessoas de sucesso mudaram as suas vidas através dos seus pensamentos. Usaram o pensamento de forma estratégica. E não era pensamentos positivos, não era uma fé cega, não era nada questão à sorte, nada místico, era realmente a forma estratégica que eles estavam aplicando, a forma da sua mente funcionar. E isso era porque nesses momentos estratégicos que eles colocavam isso para acontecer, o subconsciente deles estavam mais abertos. Esse subconsciente ele estava receptivo, ele não tinha resistências para receber a informação que eles aplicavam. E entenda uma coisa, o seu subconsciente ele é emocional. Então, ele precisa ter uma estratégia para ser influenciado. E hoje eu quero te explicar exatamente o que muda completamente a forma de você entender sobre manifestação, mentalidade e criação da realidade de forma muito natural. Eu amo falar sobre esses assuntos, não de uma forma mística, nem de uma forma motivacional. Eu quero que você saia daqui com uma expansão de consciência sobre o assunto. E eu quero que você entenda por que as coisas realmente estão acontecendo e elas acontecem, tá? Muitas pessoas de sucesso construíram suas vidas usando pensamento estratégico. E não porque elas pediam coisas para o universo, mas porque elas conseguiam influenciar o seu subconsciente, que é quem comanda o corpo, as decisões e as emoções, né, os seus comportamentos, também ele influencia, ele se conecta ao subconsciente infinito. Então, quando ele se conecta a isso e ele consegue influenciar o seu subconsciente, você consegue direcionar a mensagem que você deseja para manifestar na sua vida. Então, quando você entender isso, você vai parar de tentar fazer afirmações positivas, vai parar de se culpar por não estar tendo o resultado que você deseja. Você vai começar a se responsabilizar com consciência sobre os seus resultados. E quem sou eu para falar isso para você? Eu sou uma pessoa que já venho mentorando mulheres há quase 5 anos. Sou mentora, sou terapeuta energética, sou apaixonada por mente. E eu venho falando sobre isso de uma forma muito amorosa e também de uma forma aberta para que as pessoas entendam como elas podem mudar a sua realidade. Venho estudando isso desde 2018 sobre mentalidade, sobre resultados, o que a gente consegue, como a gente consegue manifestar as coisas na nossa vida. E eu descobri realmente que existe sim uma forma estratégica da gente fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. E o subconsciente ele sente, tá? Entenda só isso. Seu subconsciente, ele sente. Então, a mente consciente, que é 5% do seu racional, ele é lógico, ele é estratégico, é a parte da mente que vai fazer planos, estabelecer metas, entender conceito, muitas vezes enxergar caminhos. Já o subconsciente não pensa da mesma maneira que o consciente. Entenda isso. Existem duas partes na sua mente, que ambas elas vão trabalhar de forma autônoma, de forma diferente.
Cada um vai funcionar de uma maneira. E o seu subconsciente, ele sente. E o que ele sente, ele vai executar. E como isso acontece? Até os 7 anos, nós não construímos essa parte consciente. Então, até os 7 anos, a nossa parte subconsciente, ela está totalmente aberta para ser influenciada. Então, ao longo desses 7 anos, nós vivemos com pessoas que nos ensinaram, criando hábitos e comportamentos diante do que aquelas pessoas sabiam. Então, por exemplo, se você foi cuidada pelos seus pais, pelos seus avós, você é um padrão subconsciente das pessoas que realmente te ensinaram. Então, olha só que interessante a gente olhar para isso. Você é uma mulher que quer ganhar 20 mil reais por mês, certo? Tá você aqui e os 20 mil reais está aqui desse lado. E entre você e os 20 mil reais tem um caminho para ser percorrido. Tem tanto a sua parte de identidade para fazer esse dinheiro, e tem também a sua parte estratégica, que é o seu consciente, para construir um caminho para chegar para fazer você fazer esses 20 mil reais. O que muitas vezes acontece, quase sempre, com as pessoas que chegam aqui para me atender. Vocês repetem muito padrões que vocês aprenderam ao longo da vida. Muitas vezes por ser controladoras demais, muitas vezes por ser salvadora demais, muitas vezes por ser invisível. Todas as suas experiências geraram um sentimento. E esse sentimento gera em você o seu resultado. Então, se você é uma pessoa que tem medo de cobrar um valor justo do valor interno que você entrega, você nunca vai conseguir aumentar os seus ganhos, porque enquanto você não mudar esse padrão dentro de você. E muitas vezes a gente não repetiu esses padrões por um aprendizado apenas. Nós também repetimos esses padrões com forma de proteção. Muitas vezes, tá? A proteção é que está fazendo você agir e se comportar da maneira que você se comporta e por isso que você não chega nos resultados que você deseja. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma construção dessa nova identidade. E também precisamos fazer a construção da sua estrutura para chegar aonde você deseja. Então, se você não fizer essas duas partes, você não vai conseguir alcançar muitas vezes o resultado que você quer. Por quê? Você tem crenças, você tem um conjunto de paradigmas, o seu corpo ele está em estado de sobrevivência, ele não vai deixar você aplicar qualquer tipo de estratégia que você venha conhecer, porque não é seguro. Ele vai entender sempre como uma ameaça para você. Enquanto você não fizer uma ressignificação, quando você não acessar novas vibrações, o seu campo ele ainda vai continuar a estar no modo de sobrevivência. E para chegar no dinheiro que você quer, precisa ser uma pessoa diferente do que você está sendo. Entenda o seguinte, que não é a estratégia que vai fazer você alcançar nos 20 mil reais. Porque a estratégia ela é o último passo para você chegar nos 20 mil reais. Antes disso, você precisa, primeiro passo, ter uma identidade próspera de uma mulher que se abre para as possibilidades do dinheiro chegar para a sua vida, que o seu alto valor em relação ao financeiro é elevado, aonde você não tem medo de cobrar pelo que você faz, que você gera valor na vida das pessoas e tem confiança suficiente para expor isso. Então, entenda o seguinte, o seu subconsciente, ele não trabalha com palavras. Ele nunca vai trabalhar com palavras, ele vai estar sempre trabalhando com as emoções que foram instaladas ao longo da sua vida. Só que é só quando você tem 7 anos? Não,
porque as suas experiências, elas continuam se repetindo. E muitas vezes, tá? Você vai repetindo muitas vezes o mesmo padrão, mesmo de forma inconsciente. Você age sem perceber como você está agindo. Então, as sensações corporais que o seu corpo vai ter, muitas vezes, quando você vai aplicar um conteúdo, quando você vai fazer um vídeo, quando você vai expor o seu trabalho, quando você quer se comunicar melhor, tudo isso vai gerar em você, às vezes, até uma paralisia, uma procrastinação. Ele vai sempre trazendo sensações corporais para você entender que você está segura não fazendo determinados movimentos. O que a sua mente está tentando fazer é uma forma de proteção. Mas a gente pode reprogramar isso para que a sua mente, o seu corpo, entenda que você está segura para receber esse valor que você tanto deseja. Por isso, que você pode também entender racionalmente o que precisa fazer. Você sabe o que você tem que fazer. E mesmo assim, você não consegue fazer na prática. Porque às vezes você pode sentir insegurança, você tem um produto muito bom, você é muito boa no que você faz, mas a forma como você se expressa gera insegurança. E a gente já falou disso. O campo, ele sempre vai estar entendendo as nossas vibrações, independente da gente falar ou não. Então, as pessoas que a gente está tocando sempre vai entender o que acontece no nosso campo, porque é o sentir. Nosso campo, quando a gente trabalha muito no sentir, vira sucesso na nossa vida, certo? O subconsciente, então, só para recapitular aqui, ele é responsável por cerca de 95% do que você faz de forma automática, você não percebe, você somente age, são seus hábitos, seus padrões de escolha, suas reações automáticas, né? Ele controla tudo isso, as autossabotagens que acontecem com você, a sua expansão, tudo está de forma muito automática com aquilo que está coerente que está dentro do seu subconsciente. Então, se o seu subconsciente sente que é perigo o corpo entrar imediatamente em movimento, ele entende que é sobreviver, que ele precisa te proteger para sobreviver. E um corpo que se acostumou, porque isso, gente, a gente está falando de estado. Estado, a gente pode mudar. A gente não é presa em nenhum estado. A gente pode mudar e acessar novas frequências a todo momento. E nós precisamos ensinar a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo que a gente pode ir para novos estados. E a partir disso, o seu corpo que está em sobrevivência, que não cria o futuro que você quer, que ele tenta só te proteger, quando a gente começa a ensinar a sua mente, o seu corpo e as suas emoções que você pode sim criar um futuro diferente, que é aquilo que você deseja, ele começa a se sentir mais seguro. E só você consegue fazer com que o seu corpo se sinta seguro para agir. Porque essas proteções, elas estão a todo momento acontecendo de forma automática. E se ela está de forma automática, é só você que consegue mudar a sua realidade. É só você que consegue criar um novo resultado para a sua vida. Por isso que não adianta a gente ficar afirmando a abundância o tempo todo e sentindo medo. Porque você está indo no modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência não cria prosperidade. Não adianta eu fazer afirmação todos os dias, ou achar que eu vou influenciar o meu subconsciente, que ele vai acreditar que eu realmente mereço aquilo, que eu quero ser aquilo, porque você não vai conseguir mudar. Lembra, o seu subconsciente é 95% e tem que ter as estratégias certas para você poder fazer essas mudanças. Sem essas estratégias certas, o resultado do todo esforço que você vem fazendo aí não vai acontecer.
certo? Eu não sei se você já entendeu sobre isso, mas o subconsciente ele não entende lógica, futuro, promessa, comunicação solta. Eu estava falando ontem para uma cliente minha o seguinte: quando eu comecei a fazer algumas reprogramações do meu corpo, eu fiquei 5 anos doente, tá? Então, quando eu comecei a fazer a reprogramação daquele estado que eu tinha vivido 5 anos ali, me boicotando, a autossabotagem, só que eu não tinha essa percepção. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber, caramba, eu estava ficando doente, porque eu estava sustentando coisas profissionais que não eram minhas, que não eram das minhas capacidades, não eram das minhas escolhas. Quando eu entendi tudo isso, era meio que uma fuga, era uma proteção que o meu corpo fazia para me manter segura. Porque se eu fosse entrar em movimento, se eu fosse fazer o que eu precisava fazer, o meu corpo sentia que eu estava em modo de sobrevivência, que eu estava em luta e fuga, que ele precisava me proteger daquela maneira para me sentir segura, para me sentir viva. E é muito interessante isso, porque o corpo, ele não, a mente, né, e o corpo, eles não sabem o que é real agora e o que é o passado, o que é ele não, a mente ela não pega tempo, ela vai na emoção. Então, quando eu fui reprogramar essa questão, né, quando eu tomei consciência disso, quando eu fui reprogramar isso, olha o que eu anunciava: saúde perfeita. Então, quando eu ia fazer as estratégias para influenciar meu subconsciente, eu falava sobre saúde perfeita. O que aconteceu? Toda vez que eu tentava fazer a aplicação das ações, né, que eu faço para fazer a reprogramação, eu sentia um desconforto quando eu falava perfeito. Aí o que aconteceu? Depois de uns 3 dias eu aplicando, eu me silenciei, entrei em contato comigo mesmo para entender por que a palavra perfeito para mim não era compatível com aquilo que estava dentro das minhas crenças, dentro das minhas emoções, que é o meu subconsciente, certo? Aí eu descubro que como o meu subconsciente pode aceitar a palavra perfeito, sendo que durante 5 anos eu não estava com uma saúde perfeita. Você entende que não tem compatibilidade? Ele não aceita, mesmo que eu estava influenciando de forma estratégica. Era incômodo. A sensação que eu sentia no coração era de incômodo, como se aquilo não fosse verdade, como aquilo fosse uma mentira para mim. E se eu acredito, e se eu vejo que é uma mentira, se eu acredito que aquilo é uma mentira, não vai mudar o meu padrão. Então, para mudar o padrão, eu tive que falar, ajustar palavras que realmente fizesse com que eu acreditasse de fato naquilo. E a partir do momento que eu faço essa mudança, tudo começa a mudar. E isso aconteceu comigo, gente, porque toda vez que eu tentava crescer, aumentar o meu faturamento, ir para um outro nível do jogo aí de ganhar dinheiro, mudar de vida, ou eu tentava prosperar, o meu corpo ele reagia com tensão, medo, insegurança. Eu me sentia pequena, inferior. Então, naquele momento, a forma do meu corpo me proteger era me deixando doente. Era a forma que o meu subconsciente estava interpretando isso como uma ameaça. Então, o subconsciente, ele é emoção, imagem e repetição. Mais repetições a gente faz, mais forte ele fica. Que nem academia. Quanto mais forte ele fica, mais automático ele se torna. Então, tudo que o subconsciente for interpretar como ameaça, você vai se comportar, vai ter momentos na sua vida que você quer fazer uma coisa, mas você não consegue. Porque o seu corpo, ele vai evitar que você entre em movimento.
Porque quando algo parece perigoso, esse corpo não avança. É por isso que você procrastina, porque você paralisa. Eu já fiquei 1 ano paralisada, fiquei 2, 3 anos procrastinando situações que eu devia de fazer. E isso é só resultado do que está dentro de você. O corpo está sempre essa função, mentalidade, sentimento e corpo, essas 3 áreas vão estar sempre trabalhando ao favor da sua proteção, da sua sobrevivência. Nós não, eu já falei isso em outro vídeo, nós não fomos estruturados e treinados para prosperar. Nós fomos treinados para sobreviver. Isso não é a gente que criou, já é histórico. Isso já é lá de trás. Os homens precisavam caçar para sobreviver. Então, a gente, ser humano, fomos construídos e aprendidos, né? Aprendemos ao longo da nossa vida, da nossa genética, da nossa estrutura, que não viemos para prosperar, viemos para sobreviver. Então, toda demanda que gera para você funções que gera o corpo tentando entrar ao modo proteção, aí você vai entender. Só que você só entende isso se você consegue perceber como você age. Eu quero entrar agora num ponto com você que muda completamente a forma de você se enxergar, tá? O subconsciente, ele age diretamente no mundo. O subconsciente não age diretamente. Quem age é o corpo. O subconsciente é o controlador desse corpo. Ele vai dar comandos para esse corpo. Ele vai dar direcionamento. Então, primeiro vem a emoção. A emoção vai gerar uma química para o seu corpo. Essa química vai gerar uma postura interna. A postura vai gerar decisões. As suas decisões vão gerar as suas ações e as suas ações geram seus resultados. Então, quando alguém vive com medo, o corpo vai adiar, vai evitar, vai se confundir, vai desistir, vai dar preguiça. E tudo isso não é falta de vontade de quem está fazendo, isso é um comando emocional. Você não sabota porque quer. Você, você se protege porque o corpo aprendeu que crescer não é seguro. Agora eu quero que você entenda o que é o modo sobrevivência. O modo sobrevivência é quando o seu sistema nervoso está ocupado demais tentando dar conta, controlar, evitar erro, não perder. E nesse estado, o nosso cérebro ele vai priorizar o agora. Então ele desliga tudo. A visão de longo prazo, ele reduz a criatividade, ele reduz o foco, a intuição, a clareza. Por isso que uma pessoa pode ser inteligente, pode ser capaz, estudada, espiritualizada, pode ser uma terapeuta e mesmo assim não conseguir ainda manifestar. Por quê? Porque a sobrevivência e a criação não coexistem. O corpo em alerta não manifesta expansão, porque está em modo de aguentar, dar conta de você apenas existir. Eu falo com tanta propriedade disso, gente, porque eu vivi isso muito na pele, por muitos e muitos anos. Tentava dar certo, algo acontecia. Fazia alguma coisa ou a autossabotagem.
Então, quando a gente entende alguns pontos, e por isso que eu amo falar sobre mentalidade, porque eu amo estudar neurociência, sou estudante de neurociência, e eu acredito muito que quando a gente entende o nosso funcionamento, quando a gente entende também o funcionamento das leis universais, que não estão separadas de quem nós somos, e se a gente opera da forma que nós precisamos operar para que os resultados aconteçam na nossa vida, o resultado vai acontecer. Nosso corpo, a nossa mente, o nosso consciente vai estar congruente, vai estar em coerência para que a gente possa chegar com segurança. Ele vai entender que aquilo é seguro. E por que essas estratégias funcionam muito? Porque muitas vezes elas são aplicadas antes de dormir e ao acordar. O cérebro, ele entra em estados de alfa e teta. Não só quando a gente vai dormir, quando você vai meditar, quando você entra em uma terapia, tudo isso gera alfa e teta no seu cérebro e você consegue, nesses estados, a mente crítica, ela vai baixar, ela vai diminuir. Então, o filtro racional fica mais fraco. Então, você não consegue, muitas vezes, raciocinar com o que está acontecendo ali. E aí, o subconsciente lembra da flexibilidade dele, ele vai se abrir e ele fica mais acessível para ser trabalhado. Nesse momento, é que novas imagens vão se instalando ali, de identidade, e elas podem ser automaticamente absorvidas pelo seu cérebro. Por isso que muitas pessoas ensinavam sobre como cuidar do seu pensamento nesses momentos. Eu lembro de um mestre meu, que é Bob Proctor, que dizia o seguinte: você atrai quem você é. Você atrai quem você é. E o que ele dizia com essa frase? Ele estava falando sobre identidade, não de desejo. Não os 20 mil que você quer buscar, que você quer alcançar. Você vai atrair os 20 mil através da pessoa que você se torna para atrair esses 20 mil. Quem você precisa se tornar para ter esses 20 mil? Quem são as pessoas que você precisa atrair para entregar o seu resultado, entregar o que você faz para gerar os 20 mil? Lembra sempre disso, tá? O seu subconsciente sempre vai aceitar tudo que é familiar para ele. E tudo que é familiar parece seguro para o corpo. O corpo ele aceita também essa questão. Como a gente estava falando, a identidade que Bob Proctor sempre falava e trazia, né? Não é só o que você diz que é. Você pode dizer muita coisa. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou outro, outro. Mas muitas pessoas que chegam aqui, a gente percebe que ela fala uma identidade e ela se mostra uma outra identidade. Então, ela imagina que ela é uma coisa, mas no fundo ela é outra. Porque o comportamento, a atitude não é coerente com aquilo que ela acredita que ela é naquele momento. Quando você se torna a identidade que você quer, que você precisa para alcançar os objetivos na sua vida, você começa a mostrar nos seus comportamentos, nos seus resultados. O seu resultado ele é o termostato da sua identidade. E a partir dessa identidade, você faz construções de negócios prósperos, de negócio lucrativo. Porque você também precisa desenvolver essa parte empreendedora dentro de você também nesse primeiro. Porque se você também não desenvolve essa parte que é estratégica, no sentido de construir, de estruturar, para fazer uma sustentabilidade de um negócio que é próspero,
você acaba não chegando, ou você chega num mês, no próximo mês você não alcança. Por quê? Você não tem estrutura. Você não tem começo, meio e fim do que o seu produto faz, porque ele faz e porque as pessoas estão comprando. Você não faz uma estrutura clara. Então, essas duas interligações entre identidade e também essa estrutura é o que vai fazer essa identidade conseguir alcançar o resultado que ela quer. Por quê? Porque toda vez que você se coloca nessa posição de identidade, sendo essa mulher próspera, que enxerga a prosperidade, que recebe a prosperidade, que está aberta ao fluxo da vida, aquela mulher que se posiciona como empreendedora do seu negócio. Eu não era uma mulher empreendedora, eu me tornei essa mulher empreendedora. Eu me tornei uma mulher estratégica de pensar o que as pessoas compram, por que elas compram, como eu estruturo isso para vender, como eu embalo meus pacotes, meus produtos para vender, o que as pessoas pagariam para solucionar. Então, eu me tornei essa mulher, porque eu não era quando eu comecei a empreender, eu era um CLT no empreendedorismo, certo? Tomei muita cabeçada por isso. E hoje, muito o que eu faço é encurtar o tempo das mulheres, formando essas mulheres, treinando essas mulheres em ser essa mulher, que é uma mentora, ou uma terapeuta, uma dentista, uma nutricionista, seja qual área que você trabalha, numa mulher empreendedora, que você consiga olhar para o seu negócio de forma muito estratégica e também que você consiga ter essa identidade próspera, de aumentar o valor interno dentro de você, liberando todas as autossabotagens que tem dentro de você para que você possa alcançar os 20 mil reais que você deseja. Porque se você não faz essas mudanças internas, você sempre está batendo na tecla de que precisa de mais estratégia. E aí eu vou falar por experiência. No ano de 2023, eu compro uma estratégia onde eu acredito que aquela estratégia vai mudar a minha vida, mas a pessoa que eu estava sendo, mesmo já me tornando empreendedora, mesmo me tornando a identidade próspera, eu ainda tinha autossabotagem dentro de mim, porque eu não consegui colocar aquela estratégia em jogo. E aí eu me frustrei, porque realmente eu estava na expectativa daquilo acontecer, e você pode acontecer isso com você. E sabe o que mais acontece com você? Você acredita que ainda você precisa de mais cursos, você acredita que você precisa estar mais preparada, enquanto você está apenas sustentando uma identidade que está aí sabotando você. Não é comprar mais curso, não é comprar mais estratégias, não é comprar mais capacitação, porque não é esse caminho. Não é esse caminho que vai mudar o seu jogo. Começa por você, vai por mim. Os meus resultados falam muito sobre isso, porque os meus resultados, eles foram através de uma construção de um ser. Aí, a partir do que eu me torno meu ser, eu começo a fazer os movimentos que eu preciso fazer através das minhas estruturas. E a partir dessas estruturas, o dinheiro vira uma consequência de tudo isso que eu construí e eu treinei para ser. Se você ainda continuar vivendo em urgência, isso é identidade. É a identidade da escassa. Se você abandona ou você tenta salvar para agradar, isso é a identidade da salvadora. Se você se culpa por querer mais, isso é a identidade da controladora. E quanto mais você fica aí nesse lugar, menos tempo você leva, mais tempo você leva para conquistar e manifestar a vida que você quer. Eu sei que você quer uma vida de liberdade, você quer trabalhar menos, você quer ter
essa flexibilidade de estar com a sua família. Eu tenho 4 filhas, gente. Eu tenho essa possibilidade de ter a flexibilidade de trabalhar de onde eu quero, no horário que eu quero e o horário que eu escolho. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, mas a Kelly de antes não tinha também. Então, eu treinei e fui me moldando para ser a pessoa que eu gostaria de ser. Só que vocês chegam aqui, muitas vezes, eu falo por disso porque no diagnóstico, muitas mulheres já chegam aqui achando que a gente vai, de um dia para o outro, gerar o resultado de 20 mil. Não é. Entenda que é uma construção. Não queira. Tudo bem, você pode dar um salto grande para ganhar os 20 mil reais? Você pode. Mas para sustentar isso aqui, você precisa ter uma identidade que aguenta sustentar o que você está sendo. Se você não tem essa identidade, muito difícil você conseguir sustentar. E quando você também não tem propósito claro do que você quer fazer para a sua vida, você sempre depende de outras pessoas para sustentar os seus projetos. E será que realmente você está disposta a pagar o preço para sustentar um projeto, para lutar por uma causa? Você está realmente disposta a cuidar de uma tribo, de pessoas que têm dores, necessidades? Ou você está só apenas querendo ganhar dinheiro? Eu sempre vou falar sobre isso, gente, porque eu acredito muito que a lei universal ela é muito clara. A lei da compensação ela é muito clara quando ela fala sobre isso. A gente só consegue o dinheiro de troca quando a gente resolve o problema da vida do outro. Quando você resolve o problema da vida do outro, a lei vai fazer com que essa pessoa te troca em volta de dinheiro. Será que você realmente está olhando para tudo isso como uma empreendedora visionária do seu negócio? Quem sou eu, que eu ocupo o meu lugar, qual é a causa que eu quero liderar? Será que eu tenho capacidade, não estou dizendo capacidade tecnológica, mas capacidade interna para você sustentar um projeto sozinha, sem querer aprovação das pessoas, sem querer controlar todas as coisas, sem você se esconder para não ser vista, para não aparecer, ou realmente eu só consigo ir nos meus projetos se tem alguém junto comigo. Então a gente para pensar que muitas vezes você não está alcançando os seus objetivos porque dentro de você existe uma mulher, uma vida que precisa de acolhimento, que precisa de reposicionamento, de ensinamento, de treinamento. Você precisa de um treinamento para mudar quem você está sendo. E um treinamento ele é muito mental, emocional, físico. Porque a sua realidade, ela dita sempre o que você está vivendo. Então, se você não está manifestando os 20 mil reais, que é o que você deseja, você está vivendo com a identidade antiga. E essa identidade sua não faz você chegar onde você deseja. Eu gosto da frase, quando eu mudo, tudo muda. Quando a identidade muda, o comportamento muda sem esforço. O externo, ele continua mudando em prol daquilo que você deseja. Certo? Acredito que essa mensagem de hoje vai mudar aí uma chavinha na sua cabeça, tenho certeza disso. Que você possa pensar um pouquinho mais sobre tudo que eu trouxe para você. Agora eu vou fazer um exercício
neuroemocional com você. Para a gente poder já só dar uma aliviada nesse corpo, para você experimentar como é que a gente faz essa construção de dentro para fora, deixando o corpo entender que agora é seguro, que ele não precisa tanto te proteger, porque você agora pode e deve ir com mais calma, sem precisar dar conta de tudo. Certo? Coloca a mão no seu coração agora. Eu ativo o triângulo dourado. Todas as partes nossas que estão ainda na fase de construção. Eu quero pedir para que seja iluminada todas as nossas partes, todas as partes do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa mente, que ainda precisa de expansão, que ainda precisa de treinamento, que ainda precisa de aprendizado. Então, respira fundo, solta aí seus ombros, consiga soltar sua mandíbula. Deixa o corpo agora entender que ele está completamente seguro nessa condução. Eu não quero que você pense no que você quer ter. Eu quero só que você sinta quem você é. Traga essa consciência, como você sente. No corpo, você sendo essa pessoa que você é. Entre você e o seu objetivo ali financeiro, o que está impedindo você de alcançar? Quais são os bloqueios, quais são as travas que estão impedindo você de chegar a seu objetivo? Como você tem tomado as suas decisões? O que você não aceita mais a partir de hoje? Que nós possamos estar em conexão com os pensamentos infinitos. Para que todas as partes nossas sejam acolhidas, ressignificadas, e que se sinta seguro, para que a gente possa se expressar com coragem, não de forma motivacional, mas de forma interna. Que a gente possa aparecer, ser vista, falar, expressar, comunicar o que você faz com total segurança de quem é você. Que esse pensamento infinito te leve a todas as possibilidades de mudança na sua vida. Você está ensinando o seu corpo agora a manifestar através do fluxo do universo. Está ensinando o seu corpo que é seguro ser quem você veio para ser, sem máscara, sem proteção. Nesse momento, você está abrindo o seu corpo para que a realidade possa responder com novos resultados. Continua com as suas mãos no seu coração, apenas agradeça. Agradeça a esse poder infinito, a todas as possibilidades, ao fluxo do universo, ao fluxo da prosperidade, que possa expandir não só na minha vida, na sua vida também. Se essa aula trouxe clareza para você, curta, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com alguém que precisa entender isso profundamente. Isso vai ser muito bom para fazer nosso canal crescer,
expandir para mais pessoas. Pense o seguinte, olha, pensamento infinito não é a imagem, é uma vida diferente. Não é só imaginar. Eu quero que você entenda que sustentar essa nova identidade é o que cria total a sua realidade. É o que total que muda o estado da sua vida. Tá bom, ser de luz? Fica com Deus. Muito bom ter aqui você no meu vídeo. Grande beijo no seu coração. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.